Bem-vindos ao canal, um canal inteiramente dedicado à saúde, qualidade de vida e bem-estar. No vídeo de hoje nós vamos falar muito sobre açúcares e edulcorantes ou adoçantes. Afinal de contas, existe um adoçante ideal? Será que diabético pode consumir alguns tipos de açúcares? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e minha área é saúde e estética. Bem, eu vou começar falando dos 3 principais açúcares que são muito utilizados pela população na substituição ao açúcar branco, achando que vão trazer, digamos assim, mais saúde. E não é bem assim. Então vamos já desmistificar um pouco as coisas. O açúcar demerara, ele é um açúcar que tem 96% de sacarose, gente. Sacarose é um disacarídeo que dentro do organismo ele vai ser quebrado, hidrolisado e vai liberar glicose e frutose, né? Isso causa um pico de insulina muito grande no organismo. Isso significa que a gente pode ter inflamação e essa inflamação pode levar aí uma resistência à insulina. Então, não vejo absolutamente vantagem nenhuma em trocar o açúcar branco refinado pelo demerara. Bom, e o açúcar mascavo então, qual é a grande diferença? O açúcar mascavo, ele é um açúcar menos refinado que o demerara, ele é feito da primeira extração da cana-de-açúcar e ele tem um pouquinho menos de sacarose, 90% de sacarose, ou seja, dentro do organismo ele também vai ser quebrado e vai liberar, obviamente, a glicose e a frutose. Frutose é o açúcar, né, das frutas. Mas então, e o açúcar de coco? O açúcar de coco, gente, ele é um açúcar um pouco melhor, na minha opinião, que o demerara e que o mascavo, por várias razões, né? O açúcar de coco, ele é um açúcar que tem fibra, então aí ele já baixa um pouco o índice glicêmico, né, do açúcar, então contido aí no açúcar de coco, então ele tem fibras. Além disso, ele também tem um teor de minerais e um teor de vitaminas um pouco maior do que o demerara e que o mascavo, que praticamente não tem minerais e vitaminas e zero fibras. Então, o açúcar de coco seria um açúcar melhor, inclusive é o açúcar que eu recomendo quando vocês forem fazer, por exemplo, uma preparação de algum tipo de bolo, principalmente para criança, substituir o açúcar refinado pelo açúcar de coco, exatamente pelo teor de fibra que ele contém. Mas e o mel? Será que eu posso substituir o açúcar refinado pelo mel? Ah, o mel é natural, o mel vem das abelhas, né? O mel, ele contém substâncias que ajudam na nossa imunidade? Não, gente. Mel é açúcar, tá? O mel, ele tem um alto teor de frutose, ele provoca um pico de insulina muito grande. Cada vez que a gente estimula a insulina, a gente acaba estimulando, né, citocinas inflamatórias e pode levar à resistência à insulina se o uso dele for diário, né, todos os dias. Então, o mel, na verdade, ele é utilizado para crises de hipoglicemia, para vocês terem uma ideia. Então, resumindo, a gente falou do demerara, do mascavo, do açúcar de coco e do mel. Nenhum desses 4 açúcares podem ser consumidos por diabéticos, tá? Uma pessoa que é diagnosticada com diabetes do tipo 2 ou com diabetes do tipo 1, ela precisa se conscientizar que açúcares precisam ser eliminados da sua dieta, tá? Ela tem uma patologia e essa patologia precisa ser controlada para não causar complicações futuras, né? Como problemas renais, como cegueira, né? E outros tipos aí de complicações. Então, esses açúcares precisam ser eliminados, tanto da preparação de doces, como no adoçar aí, por exemplo, um café, né, ou um suco, por exemplo. Mas então, que tipo de edulcorantes, né, ou adoçantes, e aí dentro dos edulcorantes e adoçantes nós temos os naturais e os artificiais. Então, que tipo de adoçantes e edulcorantes os diabéticos ou pessoas que têm resistência à insulina, ou então qualquer outra pessoa que não tenha nenhum desses problemas, pode consumir. Dentro dos edulcorantes naturais, que são os melhores, nós temos então os polióis, que são a talmatina, o xilitol, o eritritol, o manitol e o sorbitol.
E dentro, então, dos edulcorantes naturais, nós também temos aí o stevia. Então, é deles que a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente depois. E dentro dos adoçantes artificiais, nós temos o aspartame, o ciclamato, a sacarina, que vocês devem ficar bem longe. Então, sem dúvida, os melhores adoçantes são os naturais, tá? Que é a talmatina, o eritritol, o xilitol, o manitol, o sorbitol. Só que dentro desses polióis, que são esses adoçantes naturais, existem aqueles que causam menos efeitos colaterais, digamos assim. Eu já vou explicar um pouquinho como é que funciona esses parefeitos para algumas pessoas. Então, quais são esses efeitos não tão agradáveis que alguns adoçantes naturais, né, podem causar em algumas pessoas? Então, por exemplo, o sorbitol, o manitol e o xilitol, eles aumentam muito a osmolaridade dentro do trato gastrointestinal, eles retêm muita água, portanto, podem provocar diarreia em algumas pessoas. Então, dentro dos adoçantes naturais, eu prefiro a talmatina, tá? Tanto para ser colocada em gotinhas dentro do cafezinho de vocês ou de algum outro líquido, quanto no preparo de alguns doces. Inclusive a talmatina, dentro dos adoçantes naturais, é a que mais resiste a altas temperaturas, não podendo ser utilizado no preparo aí dos bolos, dos doces, e colocada em forno sem problema, é encontrada tanto em pó quanto em gotinhas. E a talmatina, ela não tem este problema de aumentar a osmolaridade do trato gastrointestinal, portanto não causa esse problema de diarreia. Se alguém aí, por exemplo, já fez algum exame de colonoscopia, é exatamente o manitol e o maltitol que normalmente é utilizado para fazer o esvaziamento do trato gastrointestinal, exatamente porque eles precipitam o aparecimento de diarreia. Então, eu não recomendo a utilização desses dois adoçantes naturais no dia a dia aí de vocês. O stevia. O stevia, ele entra dentro dos adoçantes naturais, ele pode ser utilizado sem nenhum problema. O único problema do stevia é o gosto residual ou retrogosto que ele deixa na boca de algumas pessoas e a maioria não gosta. Então, por isso eu acabo optando, gosto meu, pela talmatina no lugar da stevia, mas qualquer um dos dois são excelentes edulcorantes naturais para serem utilizados aí no dia a dia de qualquer pessoa, e inclusive dos diabéticos. Espero que eu tenha despertado aí a consciência alimentar de vocês, que vocês tenham então o conhecimento agora para fazer escolhas mais saudáveis aí no dia a dia de vocês, principalmente no que diz respeito à escolha dos adoçantes no dia a dia aí de vocês. Sempre lembrando que a gente tem que ter consciência alimentar, não é proibido, né, comer algum doce de vez em quando, né, mas o consumo exagerado de doces aumenta muito a inflamação interna do organismo, ela dificulta bastante a absorção de nutrientes e leva, sem dúvida, ao desenvolvimento de síndrome metabólica no futuro, como, por exemplo, a hipertensão e o diabetes. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e não deixe de compartilhar esse vídeo com quem se interessa por saúde e bem-estar. Espero vocês no nosso próximo vídeo falando de mais saúde.